Olá! O crescimento dos grupos evangélicos nos presídios cria um cenário curioso e instigante para estudiosos e para a sociedade. Como podem conviver, dentro de um mesmo espaço, grupos aparentemente tão distintos? Que tipo de comunicação pode existir entre convertidos e criminosos? Esta realidade chamou a atenção de nosso telespectador Saulo Lacerda, que nos enviou a sugestão do tema através do canal interativo. Religare convidou o pesquisador do CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Vinícius Assis Couto, que em sua pesquisa de mestrado investiga esta dinâmica dentro dos presídios. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Olá, tudo bom, Flávio? Obrigado por você ter aceito o nosso convite para falar um pouco sobre esse tema aqui. Obrigado eu pelo convite. Sim. Bom, faça como nosso telespectador, Saulo Lacerda. Participe do programa enviando sugestão de tema através do canal interativo. O número é 31 3209 0122. Você pode também acessar através do site pucminas.br/ppgcr e clique no link do programa Religare. Deixe lá sua mensagem. Quem ligar para o canal interativo ainda concorre ao livro O Bandido que Virou Pregador, de Mariana Cortes, da editora UCITEC. Vinícius, como é que foi o seu caminho, né, até essa pesquisa? Você fez seu curso de graduação, não é? na UFMG, em Sociologia. Isso. Você estava me contando que você foi estagiário do CRISP. Foi lá que surgiu esse interesse? Sim, foi lá. A gente trabalha no CRISP com uma demanda muito forte entre assuntos diversos em torno da criminalidade e da segurança pública. E entre esses ensaios, assim, e entre esses projetos do CRISP, um deles me chamou a atenção, que era sobre os egressos. E como do sistema prisional? Do sistema prisional. E como que esses egressos, o que eles faziam até então, logo depois que eles saíam da prisão. Sim. E aí uma das percepções que nós tivemos é que aqueles egressos que saíam convertidos por uma religião neopentecostal ou pentecostal, eles tinham uma certa vantagem assim, em relação aos outros, em se recolocar no mercado de trabalho, entre outros aspectos, vamos dizer assim. Sei. E esse trabalho envolve um debate mais amplo também sobre o sistema prisional brasileiro? A antiga pesquisa? Na antiga pesquisa era uma demanda gerada mesmo pelas SEDES, que é a Secretaria de Defesa Social, mas há acho que um consenso hoje sobre a falência do sistema prisional brasileiro. Acho que há também do mundo inteiro, assim, sobre o quanto que é válido ou não. O que mais se questiona do sistema prisional brasileiro? Você pode pensar, advindo já de autores como Foucault, sobre o quanto que tornar os corpos dóceis, usando esse termo de Foucault, é válido hoje, e dado que para isso você tem que ter uma série de micro punições, e aí você pega o histórico que essas punições saíram antes da modernidade, vamos dizer assim. Eram feitas exatamente no corpo mesmo, castigo físico, e a partir do momento que você sai desse castigo físico e você tenta castigar, vamos dizer, a mente, ou castigar, privar liberdades, e não mais os castigos físicos, dados de ideias de iluminismo e tudo mais, você traz com você a ideia principal de uma sociedade baseada na sociedade dada através da disciplina. Sim. Quando você traz isso para o seio da sociedade através das prisões, vamos dizer que é o principal órgão disciplinador da modernidade, você pressupõe que esses corpos lá, dado que a instituição que é voltada para isso, vão sair de lá mais dóceis. E mais inserido na sociedade e tudo mais. O que a gente vê, pelo menos, principalmente nas prisões brasileiras, que a prisão não consegue fazer isso, não consegue realocar
trazer de volta para uma demanda mais ética, societal, os presidiários. Sim, mas aí você observou que quando esses egressos, não é, se convertem, eles passam, enfim, têm um outro futuro. Não é? Por que, na sua hipótese, por enquanto, você está investigando, né? Por que, assim... O que a gente percebe que no Brasil, principalmente, vamos pautar aqui no Brasil, há um ideário de quem é marginal e quem não é marginal. Então, você pode falar sobre uma sujeição do indivíduo a ser marginal. Ele não precisa ser marginal ou não, ou ele não precisa ter cometido algum crime ou não. Mas, pelo próprio nome diz, marginal, ele fica à margem daquilo que é o ideal da sociedade. E muitas vezes ele fica a essa margem por impossibilidades dadas mesmo dessa própria sociedade. Então, por carências de bens materiais, entre outros. Essa sujeição criminal, muitas vezes é quebrada quando a pessoa se converte, dado que a conversão seja religiosa, que ela é religiosa, mas ela também tem um outro âmbito que é uma conversão social. Então, a partir do momento que ele fala que larga o crime para a conversão, ele praticamente tem uma ruptura extraordinária, vamos dizer assim, que faz ele aquele sujeito sair daquela marginalidade e entrar novamente para o seio da sociedade a ser aceito por um grupo, que isso é muito importante. Ele deixa a margem e toma o centro. E toma o centro, pelo menos daquele grupo ali. Sim. Que para ele já não é... na verdade, para ele já não é mais importante quem foi no passado, e sim quem que ele virou agora. Na verdade, é até engraçado, porque assim, é importante ainda o que ele é passado, muito mais para falar assim, olha, quanto mais criminoso ele foi, agora ele aceitou essa religião e mudou. Então, assim, o passado é importante muito mais como uma afirmação. Então, quanto pior o passado, melhor era agora, dado que ele se formou, do que ao contrário. Você imagina um presidiário saindo hoje com a ficha suja, ele não consegue, por exemplo, emprego, ou pelo menos você vai conversar com ele sendo um ex-detento, vamos dizer assim, ele já sofre com aqueles preconceitos daquele momento. Quando esse ex-presidiário é um convertido, quanto pior for a ficha dele, é melhor para provar quanto bem aquela religião fez para ele, ou quanto bem aceitar a Deus é factual, importante naquele momento. Agora, uma curiosidade, assim, claro. Fique à vontade. Você observa que, por exemplo, você está falando de conversão evangélica, sim, né? É o que você se interessa por esse tema. Isso. Não há uma conversão a outros grupos religiosos? Por exemplo, eu me tornei budista, ou eu me converti ao Islã, ou até mesmo me converti ao catolicismo, mudei de vida, etc. É porque você se interessou por esse tema, ou estatisticamente a conversão, ela, no sistema brasileiro que você está investigando, no recorte que você fez, ela é mais expressiva no âmbito evangélico? A conversão dentro dos presídios ao âmbito evangélico é expressiva imensamente em comparação às outras. O que você tinha antes como forma das religiões entrando no presídio? Você tinha pastorais carcerárias, por exemplo, e algumas formas pontuais da Igreja Católica entrar no presídio, que tentavam muito mais acabar com uma ideia, acabar com a escassez, vamos dizer assim, a escassez muito mais material do que um verdadeiro rompimento das ideias traçadas ali naquele presídio. Eu vou voltar só um pouquinho, que talvez fique melhor de explicar. Tem um termo bastante difundido, né, nessas discussões sobre as religiões, que chama sociedades dos cativos. A sociedade dos cativos é uma ideia de que, a partir do momento que as pessoas entram dentro das prisões, elas são pautadas por uma ética ou por uma conduta de vida que é diferente da sociedade mais ampla, dado que ela está ali, e que muitas vezes é até antagônico. Do tipo, não importa o crime que você cometeu,
mas sim como que você vai se dar lá dentro com as pessoas. Então, nessa sociedade, por exemplo, aceita-se que você roubou um banco e matou 3 pessoas, mas não aceita, por exemplo, um estuprador. Então, você é pautado ali por demandas que ou você aceita ou você está fora da sociedade cativa. Estar fora da sociedade cativa significa que você vai morrer lá dentro da prisão. Sim. Vinícius, vamos chamar um intervalo? Claro. E a gente volta no segundo bloco complementando essa ideia. Tudo bem para você? Tudo bem, sem problema nenhum. Religião e conversão dentro dos presídios é o tema do programa Religário de hoje. Eu converso com o pesquisador Vinícius Assis Couto. Para concorrer ao sorteio do livro O Bandido que Virou Pregador, de Mariana Cortes, da editora Ocitec, ligue para o nosso canal interativo. Aproveite o intervalo. 31 3209 0122. A gente vai para uma breve pausa, voltamos já. O advento dos grupos evangélicos nos presídios e a relação deste grupo com os presidiários é o tema do Religário de hoje. Nosso convidado é pesquisador do CRISP, é o Vinícius Assis Couto. O CRISP é um grupo da UFMG que discute a questão de segurança pública, violência e segurança pública. Esse tema ele foi sugerido por nosso telespectador, o Saulo Lacerda. Faça como ele. Ligue para o nosso canal de voz, o número é 31 3209 0122. Deixe lá a sua sugestão. Você pode também acessar pucminas.br/ppgcr, onde está o blog do programa Religário. Mas se você ligar para o canal interativo, pode concorrer ao livro O Bandido que Virou Pregador, de Mariana Cortes, o livro da editora Ocitec. Você comentava, Vinícius, no final do primeiro bloco, sobre a sociedade dos cativos. Nesse modelo, alguns padrões são aceitos, outros não. Não. E essa sociedade dos cativos, essas demandas éticas, vamos dizer assim, demandas de condutas que ela gera para os presos lá dentro, é tão contraditórios com os padrões da sociedade mais ampla que é possível você falar sobre o mundo do crime, autores falam sobre o mundo do crime, o mundo intramundo e o muro extramuros, sabe? Sim. Então, que são completamente antagônicos essas demandas. O que você tem, então? Quando você coloca um preso dentro dessas sociedades cativas, na verdade você não consegue a readaptação dele. Na verdade, você só está colocando ele dentro dessa sociedade, essa sociedade mesmo dos cativos e as suas demandas éticas. Esse mundo próprio. Com as suas hierarquias e tudo mais. Então, muitas vezes, se você colocar lá um ladrão de galinha, significa que você só está retroalimentando essa sociedade e vai sair de lá, por exemplo, um sequestrador ou qualquer coisa muito pior do que isso. Então, voltando à pergunta anterior do bloco, até então a gente tinha muito pontualmente a Igreja Católica e lá dentro algumas religiões mais afrodescendentes, assim, que agiam lá, mas que em momento algum entrava em conflito com essa sociedade dos cativos. Sim. Porque não pressupunha demandas de conduta para eles. E de conversão. Muitas vezes, porque muitas vezes já entravam lá ou católicos, ou umbanda, ou candomblés e tudo mais, e só continuava a religião. E dado o secretismo, o que ele fazia não gerava um embate com essa sociedade. Mas o mundo evangélico enfrentou essa realidade, é isso? O mundo evangélico, da sociedade dos cativos. Quando você aumenta as igrejas que chegam nas prisões e tudo mais, o que você tem agora? Presos convertidos que vê que o que é se tornar um evangélico é diferente do que é a demanda do que vem da sociedade dos cativos, vamos dizer assim. Então agora você tem um embate identitário. Estamos chamando de sociedade de cativos aquele modo de vida próprio dos presidiários, seu código moral próprio. Código moral próprio, hierarquias próprias, tudo isso. Sim.
Então, o convertido evangélico, ele enfrenta essa sociedade dos cativos por uma outra demanda, por uma outra exigência ética, e outros grupos religiosos, ao menos no que você tem observado, até então não. Até então não. Sim, não enfrentou. Porque a gente tem um outro problema lá, se a gente for pensar sobre identidades e embates identitários, que é o seguinte, pegando um pouco da teoria do interacionismo simbólico de Goffman, vamos dizer assim. De quem? De Goffman. Sim. Esse autor, ele é da área? Não, é uma parte da sociologia que estuda interacionismo simbólico, identidades e tudo mais. O que a gente tem? A gente tem uma... O que ele basicamente fala, por exemplo, no livro sobre o cotidiano e do eu dele, ele fala o seguinte: você pode ter vários papéis no mundo, vamos dizer. E esses papéis pode ser que esses papéis não entrem em conflito entre você e os seus outros eus, vamos dizer assim, dado que as plateias que você tenha sejam diferentes. Então você pode ser uma pessoa na sua casa, pode ser uma pessoa no seu trabalho, pode ser uma pessoa onde você for, desde que a plateia que é da sua casa é diferente da plateia que você tem no seu serviço e tudo mais. O que justifica, por exemplo, vários exemplos, por exemplo, policiais violentos no serviço e amáveis em casas, e eles não entram em conflito em si. O que você tem na prisão? Você tem na prisão uma instituição total, onde que a plateia é a mesma. Então, assim, o que é uma instituição total? É um lugar onde tem um aglomerado de pessoas que vivem junto, comem junto, dormem junto, e ao mesmo tempo, ao que você está ali, você tem qualquer um dos, vamos dizer assim, os pressupostos da instituição total, que são as mortes dos eu. O que você está fazendo? Você vai matar, quando você joga uma pessoa lá dentro, você tira dela todos os eus que ela tinha, assim, vamos dizer, toda a subjetividade dela, vamos dizer, e coloca uma pessoa que é o preso. E tudo mais. Então, a partir do momento que você está ali, você pode encenar, vamos dizer assim, usando a nomenclatura de Goffman, apenas um papel. E esse papel ou pelo menos que a gente está vendo, da sociedade dos cativos, e as suas artimanhas, os seus códigos, ou é do convertido, dado que um é muito antagônico com o outro. Então, assim, isso é uma novidade para o sistema prisional. Isso é uma novidade. Que pode ser, por um lado, pode ser bom, que pode ser que esses presos, quando saírem de lá, muitas vezes essa conversão é um pouco uma inserção da sociedade mais ampla, sabe? Dos preceitos mais amplos, do tipo, dos mandamentos básicos, não roubarás, não matarás, lá dentro da prisão, que muitas vezes não é o mesmo da sociedade dos cativos. Você não vai roubar o seu colega de cela, mas se ele for um estuprador, por exemplo, você pode estrupá-lo, entendeu? Coisas que quando você se torna evangélico, isso já cessa. Agora, Vinícius, na sua observação, você disse que você está numa fase de acompanhar esses grupos, o trabalho que eles desenvolvem, né, para conhecer a dinâmica toda do processo. Você vê nisso uma demanda das instituições religiosas, né? Isso está planejado, pensado, não é? Se tem um resultado, uma meta a ser atingida, ou a coisa está acontecendo assim, não é? E as igrejas vão como que ao reboque dessa transformação? Não, você vê claramente que instituições que criam grupos específicos que vão atuar dentro das prisões, você vê claramente congressos desses grupos específicos que estão ali para discutir a melhor maneira de atuar, e ao mesmo tempo você vê ações de Estado voltadas para isso, sabe? Voltadas para uma maior religião. Para apoiar isso. Para apoiar isso e demandas políticas de Estado mesmo, para tentar aumentar o número de religiosos dentro dos presídios. Mas como é o Estado, não pode vincular uma instituição de uma maneira mais geral. Mas ganha a sociedade, Vinícius, nesse processo? É difícil a gente falar que ganha a sociedade ou não, porque... Juízo de valor para um pesquisador é sempre muito difícil. Né? Exatamente, é muito difícil. Assim, é difícil a gente chegar e falar assim, ganha a sociedade, quando eles saem de lá, eles não mais vão cometer crimes. É difícil, porque, voltando a essa questão de você só poder fazer um papel, é teleologicamente fácil para uma pessoa se converter lá dentro, embora difícil ele manter esse papel de
eu sou agora um evangélico, é difícil ele manter esse papel, mas é vantajoso em muitos momentos. Dado que... Redução de pena. Redução de pena, alguns lugares, celas específicas para essas pessoas que são evangélicos. Como é que é mesmo esse autor que você me apresentou hoje, Goffman? O Goffman. Ele é mais um papel? É mais um papel. O convertido é mais um eu? Pode ser um eu. Na verdade, quando você fala assim, eu sou agora um evangélico, você está fazendo o papel do evangélico lá dentro. Entendeu? Que muitas vezes é mal visto, tanto pelos evangélicos que estão lá dentro, que falam assim, será que ele converteu mesmo ou não? Ou será que ele tá aqui só porque quer as vantagens? Por exemplo, se você é um estrupador, você fala que é evangélico, você vai ter uma cela onde vai ter os evangélicos, não vou te estrupar e tudo mais. Meus amigos evangélicos já levantaram, olha, Flávio, que nem tudo que parece né? Tem muita gente aí usando como status o nome evangélico, mas não tem assumido de fato. Exatamente. Então, assim, você é desconfiado, tanto pelo lado dos evangélicos, como pelo lado dessa sociedade dos cativos. Quando eu falo que é mais um eu, na verdade, dado a instituição total, só pode ser esse eu. E é aí que está a dificuldade, porque é a mesma plateia. Então, assim, você não pode tirar uma máscara e colocar outra máscara ali dentro, entendeu? Ou você vai ser da sociedade dos cativos, ou você vai ser dos evangélicos. Sim. E aí pode ser que esteja um problema de embates lá dentro da prisão. Sim. Entendeu? E aí você me pergunta assim, se é vantajoso para a sociedade, eu não tenho como eu te responder isso, dado que saindo dali, ele pode fazer vários outros erros, ele pode ter várias outras máscaras, porque a plateia aumenta, entendeu? Você tem os bastidores, que é onde que você pode tirar sua máscara, se você é evangélico, tirar sua máscara que era evangélico e fazer o que você for, dado que a plateia não vai saber. Sim. No trabalho de vocês lá no CRISP, já que você está trabalhando com esse tema há mais tempo, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, o CRISP, vocês já fizeram um acompanhamento mais, digamos, prolongado desse egresso? Ele continuou convertido e continuou? Essa máscara colou ou ela foi passageira? Na verdade, o CRISP mexe com várias demandas. Desde de estudar vitimização, a estudar o medo das pessoas, a violência nas escolas, entre outras. Esse trabalho, basicamente, é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Sim. Embora seja pesquisador do CRISP, é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Entendo. O trabalho que teve anteriormente, que acabou me gerando isso, é sobre os egressos, mas não especificamente dado a religião ou dado... Entendo. Perfeito. Olha, Vinícius, nós poderíamos seguir conversando aqui muito tempo. Eu agradeço muito você ter vindo. Deixou aqui um dever de casa, eu vou procurar também me informar. Muito obrigado por você ter participado do Religare hoje. Obrigado você também que nos acompanhou. O Religare de hoje fica por aqui. Agradeci já a presença do Vinícius, você também que ficou aqui conosco. Você pode deixar a sua opinião no nosso blog, o endereço é pucminas.br/ppgcr. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.